Olá, caros cursistas! Na continuidade do nosso programa Formar MP, estamos aqui no segundo programa, tratando acerca dos estudos no curso de Procedimentos Extrajudiciais e Instrumentos de Atuação do Ministério Público. Temos agora conosco o promotor de Justiça, Dr. Mariano Lauria, que passará a falar conosco sobre o inquérito civil e ainda sobre o procedimento preparatório. Olá, doutor Mariano. Com relação ao inquérito civil, doutor Mariano, quais são as suas características, quais as finalidades desse procedimento extrajudicial? Tudo bom, Noraide? Olá, cursistas, tudo bem? Então, o inquérito civil é a nossa ferramenta mais importante de investigação. É efetivamente aquilo que nos diferencia enquanto Ministério Público. Isso se dá justamente pela amplitude de seu objeto, porque ele pode investigar qualquer direito coletivo, lato sensu, tutelado por aquele ramo do Ministério Público. Então, sempre no viés coletivo e sempre no viés apuratório de uma irregularidade. Com relação às características, ele é um procedimento investigatório típico, portanto, inquisitorial, presidido apenas pelo membro do MP. Ele tem a previsão legal na Lei da Ação Civil Pública, em que pese várias outras instituições terem legitimidade para ajuizamento de ação civil pública, apenas o membro do Ministério Público pode promover e investigar via inquérito civil. E ele é facultativo, não é obrigatório. Por que não é obrigatório? Já tendo elementos para o ajuizamento de uma ação civil pública ou outra medida, o Ministério Público pode ajuizar, não tem que obrigatoriamente formalizar mediante inquérito civil. E ele é, de certa forma, um instrumento formal, porque ele tem prazos, formas e ritos previstos nas resoluções, tanto na Resolução 23 do CNMP, quanto na Resolução 012 de 2018 do nosso CPJ. Excelente. Doutor, e o senhor poderia nos explicar, para que a gente possa compreender um pouquinho melhor, quando é que é indicada a instauração de um IC, e o que é que deve conter no ato inaugural? Certo, Noraide. Então, justamente por ser esse procedimento investigatório típico, ele demanda alguma justa causa. O que é essa tal da justa causa? Justa causa nada mais é do que alguns elementos indiciários que apontem alguma irregularidade, uma ou mais de uma irregularidade. Se elas tiverem conexão, é possível investigar mais de uma irregularidade, e algum investigado, um ou mais de um investigado. E é importante dizer, Noraide, é que para que o IC tenha a resolutividade que a gente espera e que a sociedade almeja do Ministério Público, é necessário que o colega, o membro, o promotor, a promotora de justiça ou até o procurador de justiça faça um planejamento dessa atuação, sabe? E não fique instaurando inquérito civil meramente por instaurar como um ato extremamente automático e burocrático. E o que seria esse planejamento investigatório? O passo primordial inicial seria a correta delimitação da investigação. A gente vê em muitas promotorias, eu já passei em várias delas, e até quando estive na Corregedoria Nacional visitando outros ministérios públicos, que muitos inquéritos se arrastam durante anos, porque lá no início ele não teve um planejamento adequado. O colega está num inquérito civil com um objeto super amplo e é algo que nunca vai chegar ao fim e nunca vai produzir um resultado útil. Por exemplo, investigar as contratações da Prefeitura X no ano 2017. No ano 2017 existem inúmeras contratações. Então tem que se escolher alguma afinidade, algum indício que ligue essas contratações, uma dispensa, alguma coisa assim, mas não se pode trazer no inquérito civil um objeto super amplo, porque senão ele realmente não vai produzir nada de útil para a sociedade. Outra questão de planejamento que é importante dizer também, Noraide, é que as diligências, a gente deve já mais ou menos planejar as hipóteses que a gente está investigando, seja para descobrir alguma coisa que o inquérito civil pode se prestar a descobrir, uma determinada questão que a gente precisa saber, ou até mesmo para demonstrar, para formalizar aquilo que a gente já sabe. Por exemplo, eu já sei que em determinado hospital não tem médicos de determinada especialidade. Então eu vou utilizá-lo como uma forma de documentar aquilo para poder resolver essa questão, seja de forma extrajudicial, com TAC, com uma recomendação, ou seja, tendo que ajuizar. Só que
a gente precisa, desde o início, desde lá da portaria, que eu vou falar um pouquinho mais, ter aquelas diligências efetivamente instrutórias, que impulsionem efetivamente o inquérito civil. Muitas vezes a gente vê aquelas portarias que nada mais são do que meros atos de formalização, de instrumentalização e publicidade do ato, mas elas não impulsionam efetivamente. O membro desde já não busca a resolutividade com relação ao objeto que ele almeja. Com relação à portaria, como eu falei, o principal foco é a delimitação da investigação, e além disso ela tem que conter uma fundamentação mínima jurídica, seja a própria Constituição Federal, a lei complementar do Ministério Público, respectivo, a lei orgânica nacional e, dependendo do assunto que se tratar, uma lei específica, se for investigar, por exemplo, algo relacionado ao patrimônio público, a lei de improbidade administrativa, alguma questão relacionada à tutela da infância, o ECA, da saúde, a lei do SUS e por aí vai. Além dos atos necessários de registro, né, no sistema, nos atos de controle, comunicação ao CAOP respectivo, em razão da nossa resolução, e, se for o caso, a publicidade, porque pode ser determinado sigilo. Muito bem, excelente esclarecimento. Doutor Mariano, a gente tem o inquérito civil e tem também outro procedimento que se chama de procedimento preparatório. Ele é obrigatório para a instauração de um inquérito civil? Ou, de repente, se pode instaurar um inquérito civil sem o procedimento preparatório? O senhor poderia nos falar um pouco a respeito da distinção entre esses dois procedimentos, o IC e o PP? Claro, com certeza. Excelente pergunta, Norad. Muitas vezes a gente vê que alguns colegas, os servidores, têm essa dúvida. O procedimento preparatório não é um ato prévio obrigatório ao inquérito civil. Ele pode ser instaurado ou não. É possível, de uma notícia de fato, ser evoluída diretamente para o inquérito civil ou uma classe intermediária, que seria o procedimento preparatório. Qual é a finalidade do procedimento preparatório? Quando ele é recomendável? Quando a gente não tem ainda aqueles elementos que eu falei antes relativos ao inquérito civil. A gente não conseguiu ainda delimitar corretamente o objeto da investigação, a irregularidade que a gente precisa investigar, ou a gente não conseguiu delimitar efetivamente o investigado. Por exemplo, a gente vai apurar uma irregularidade no âmbito do patrimônio público. A gente já tem um indício daquela irregularidade específica, mas a gente não sabe em qual momento ela foi cometida, por qual gestor, quem teria praticado essa irregularidade. Então, talvez seja recomendável o membro instaurar um procedimento preparatório para acolher, através de requisições e atos diligenciais, essa segurança que aponta, pelo menos inicialmente, quem é o investigado daquele inquérito civil, para poder editar uma portaria com mais segurança e mais legítima, digamos assim. E as duas diferenças básicas do procedimento preparatório para o inquérito civil é com relação ao prazo. O inquérito civil é mais amplo, o procedimento preparatório é mais célere, porque ele é prévio, né? Então, ele pode tramitar até 90 dias, prorrogável por uma única vez, fundamentadamente, ou seja, no máximo 180 dias, é o prazo máximo do procedimento preparatório. E a outra questão também é com relação à instauração. Segundo a nossa resolução, o que eu entendo adequado, não é necessário para se instaurar uma portaria, porque justamente não tem os elementos da portaria. Então, é possível a instauração via despacho fundamentado. Ótimo, muito obrigada. E a gente pensa que durante a tramitação, né, do procedimento, então, quais os instrumentos que se pode empregar para se chegar a um resultado almejado que seja eficaz, né, que seja eficiente e eficaz, e como é que se dá o término de um inquérito civil? O senhor poderia também nos esclarecer esse importante item para nós? Perfeito. Então, durante a instrução do inquérito civil, o membro pode lançar mão de vários instrumentos, né? Tem aqueles mais conhecidos, que, por exemplo, são abordados na nossa unidade 2 do curso, a gente cita quatro deles. Existem outros tantos menos lembrados ou de formas atípicas que podem variar da criatividade do membro, claro, desde que escudado em numa normativa, num diploma legal. Eu citaria alguns rapidamente. A requisição, que eu acho que é o mais ordinário, o mais comum, requisição de documentos, seja a órgãos públicos ou até mesmo entidades privadas, documentos que vão importar em algum esclarecimento naquela instrução que a gente está fazendo. A designação de uma audiência ministerial, né, audiência extrajudicial, no próprio gabinete do promotor de justiça, com vistas a ouvir algum investigado, alguma
testemunha, com vistas até ser uma audiência autocompositiva, por exemplo, chegar a uma solução consensual daquela questão, chamar um gestor, chamar as partes para tentar mediar ou uma solução autocompositiva, como por exemplo um TAC, que também é um outro instrumento que a gente pode lançar mão, que é importantíssimo, ferramenta do Ministério Público, porque já produz um título executivo extrajudicial, então abreviando um procedimento muito longo que se obteria em juízo. E também uma recomendação que é de fundamental valia, a gente percebe no dia a dia nos procedimentos que a recomendação tem um potencial de eficácia muito grande, porque o Ministério Público, através de um ato formal e solene, expede uma recomendação e diz o que entende daquela situação fática, recomendando que se faça alguma coisa para ou prevenir uma responsabilidade, delimitar o dolo em alguma irregularidade, ou para sanar alguma questão, melhorar um serviço público. Então a gente percebe que é um instrumento de altíssima resolutividade. Muitas vezes o procedimento é solucionado, é arquivado com resolutividade, com base no cumprimento de uma resolução, sem necessidade de um ajuizamento de ação ou coisa que o vale. E algumas outras formas, né, como a gente diz, atípicas de atuação, solicitação de apoio de um órgão técnico do Ministério Público, por exemplo, o CAOP, que é um órgão central indutor de políticas públicas, que tem técnicos lá dentro para auxiliar o promotor de justiça, central de perícias, por exemplo, algum conhecimento que refugia aos conhecimentos jurídicos, conhecimento técnico, contabilidade, engenharia. Isso é importante também para o Ministério Público. E com relação à finalização que você me perguntou, ao término, ele vai finalizar de duas formas, ou com o ajuizamento de alguma medida judicial, geralmente uma ação civil pública, ou com um arquivamento, seja ele resolutivo, porque houve aquela solução daquele problema, ou não, por a perda de objeto, alguma coisa assim, e todas as formas de arquivamento do inquérito civil público, nós temos a obrigatoriedade de encaminhar para o nosso órgão superior de revisão, que é o Conselho Superior do Ministério Público. Que bom, muito obrigada, doutor Mariano. Nós estamos chegando ao final desse nosso programa e gostaríamos, por favor, doutor Mariano, de ter uma palavra final, uma mensagem final para os nossos cursistas. Certo. Com relação ao inquérito civil, ele é realmente uma ferramenta extraordinária, mas ela tem que ser utilizada com muita parcimônia e com muito planejamento, Noraide, porque a gente percebe que as promotorias muitas vezes têm pilhas e pilhas de inquérito civil que, infelizmente, o tempo já afastou da resolutividade. Então, a sociedade é uma sociedade moderna, complexa, nos traz demandas extremamente difíceis à promotoria. Então, esse planejamento é realmente importante para que se produza alguma resolutividade, um resultado útil para a sociedade. Foi-se o tempo que a sociedade se contentava em o promotor dar uma entrevista e dizer instaurei um inquérito civil. Hoje em dia isso não tem mais muita valia. A pessoa quer saber o que efetivamente aquele inquérito civil virou, qual a solução que ele trouxe para aquele problema, aquele dilema social. E eu costumo dizer que quando a gente vê esses inquéritos civis, e me dá uma tristeza muito grande, tramitando há 5, 10, 15 anos numa promotoria, aquilo foi uma promessa do que o Ministério Público fez à sociedade que infelizmente não foi cumprida. Porque quando a gente instaura um inquérito civil público, a sociedade, pela confiança que ela tem no Ministério Público, ela sabe que o promotor está se ocupando daquele caso e está atuando com afinco para resolver aquela situação. Muito obrigada, doutor Mariano. Muito obrigada, caros cursistas. E o inquérito civil, com a sua grande importância de ser uma responsabilidade exclusiva do membro do Ministério Público, não é isso? Muito obrigada a todos.